Eu recebo muitas perguntas. Você é bruxa? Eu quero ser bruxa, me ajuda a ser bruxa, o que você faz? Como assim unir espiritualidade e ciência? Do que você está falando? Para quem ainda não me conhece, prazer, meu nome é Amanda, essa página tem um pouco mais de um ano e eu vim falar para você quem eu sou, como eu cheguei aqui e qual o meu servir. Vamos lá? Eu sou farmacêutica bioquímica por profissão, mas desde sempre eu busco estudar a respeito de saúde ou a respeito da tabela periódica. Tudo começou quando eu era uma criança. A minha mãe trabalhava na diocese da Igreja Católica, então eu sempre tive muito contato com a espiritualidade. Quando a primeira vez que eu percebi que a morte era algo inerente à vida, eu senti um desconforto muito grande e uma necessidade absurda de ir atrás de alguma solução. Então eu resolvi estudar a área da saúde. Eu fiz enfermagem, eu fiz farmácia. Antes de entrar para a faculdade, eu já estudava bastante buscando alguma saída. O padre sempre almoçava em casa. E eu sempre tive muito contato com o bispo também. E na época de criança eu era sempre a atriz de final de ano que entrava vestida de Maria na igreja. E eu sempre perguntava, mas como assim parábola? Porque o que eu aprendo na escola é que parábola, pelo menos a essência, é parecida com a história que é para ser contada. Mas o que você está me contando não tem a ver com o que eu li. E eu ouvia que isso era blasfêmia. Mas assim, o mais chocante na minha vida de criança acontecia sempre que eu ia tomar banho, que eu parava para me questionar, será que existe mesmo um Deus? Me dava muito medo pensar que ele poderia não existir. Mas nesse momento, era um momento que eu sozinha com os meus pensamentos, eu realmente pensava, nossa, porque todo mundo me fala que Deus é amor. Um amor incondicional. Ele me ama como filha, muito mais do que filha. E me dá o livre-arbítrio, o direito de agir conforme eu quiser. Mas ele me dá mandamentos. E se eu não seguir os mandamentos que ele me dá, mesmo ele me amando incondicionalmente, eu vou queimar para sempre, por toda a eternidade. E me dava muito medo, imagina a dor de ficar queimando para sempre. Então não fazia sentido na minha cabeça. E aí eu pensava, será que Deus não existe? E aí eu sentia muito medo da possibilidade de não ter um Criador cuidando de mim. E principalmente eu tinha muito medo de pensar que ele não existia. Porque se ele existisse e eu tivesse com essa dúvida dentro de mim, talvez fosse pior. Porque pelo que me falavam, parecia um Deus vingativo. E eu vivia com essas questões. E por conta dessas questões, eu fui buscando em várias linhas filosóficas. Eu virei adventista, e aí eu lembro que na época eu era muito magra e eu usava um sutiã de bojo e me culpava porque eu achei que eu ia pro inferno. Era uma culpa, né? É uma distorção, uma culpa que a gente carrega. E eu fui pro espiritismo. Eu não me lembro bem a linha, mas eu lembro que tinha uma estátua que eu fiquei com muito medo dessa estátua e saí porque eu achei que era uma coisa do capeta, não voltei mais. Eu fui pra igreja evangélica e tinha uma época que eu tava sofrendo tanto na minha vida que eu comecei a assistir os cultos evangélicos na igreja, porque eu pensei, pra eu estar sofrendo tanto assim, eu tô fazendo alguma coisa de muito errado e eu quero parar de ser pecadora, Jesus me salva, porque eu não quero mais sofrer do jeito que eu tô sofrendo. E a primeira vez que eu descobri o que é Deus foi no budismo. Eu lembro que quando eu entrei no budismo, a minha mãe falou, filha, cuidado, esse povo não acredita em Deus. Mal sabia ela que lá eu ia conhecer o Deus de verdade. Eles não usam a palavra Deus, mas é que pra mim tanto importa a palavra que você usa, se é Deus, o universo todo, porque na verdade somos todos a mesma coisa. Somos ondas, somos o vácuo quântico. E de repente, quando eu comecei a estudar as várias opções da espiritualidade, estudar a química, me formar e depois começar a estudar física quântica, que eu comecei a entender que tudo é uma coisa só.
nós fragmentamos a energia para ficar mais fácil de aprender, né? Então a gente aprende as leis que operam nesse planeta que a gente está. A lei de da gravidade é uma delas. A gente vê ela agindo, mas a gente não a vê, mas a gente sabe que ela existe. Porque se eu jogar alguma coisa para o alto aqui, vai cair. Eu vejo ela agindo. Existe a lei de causa e efeito, que eu vejo agindo. E aí eu fui estudando todas as leis espirituais do sucesso de Deepak Chopra, as leis herméticas. E aí a gente vai vendo que é tudo uma coisa só. E o segredo é essa união. Porque a gente está acostumado a lidar com rótulos. Você é bruxa, nossa, como você é poderosa, você é budista, você é isso, você é aquilo. Nós somos todos deuses. E agora, nessa nova era, chegou o momento desse conhecimento ficar acessível a todo mundo. Porque para a maioria das pessoas mais poderosas do planeta, esse conhecimento já está acessível há muito tempo. E por isso que elas prosperam muito. Porque elas sabem usar a lei da atração, a lei da polaridade, a lei do ritmo. E eu tô aqui para apresentar essas leis e mostrar para você o ponto que tudo se converge, que é o ponto que você consegue ver o teu poder, extrair de dentro de você esse seu estado de Buda, trazer a sua divindade para a superfície, se reconhecer como Deus que você é. Quanto mais para dentro de você entra, mais próximo do todo você fica. Então eu tô aqui para te mostrar que é possível cocriar a vida dos seus sonhos. E não importa tanto as condições. Todo mundo tem problemas e algumas pessoas enfrentam problemas maiores. Mas assim como tudo é matéria, do jeito que a gente vê nessa terceira dimensão, segundo a física quântica, tudo também é onda. E aí você escolhe como você quer enxergar, como partícula ou como onda. Porque se você escolher enxergar como eu enxergo, como onda, saiba que você tá aqui, ó, com seu poder na mão, para poder colapsar a realidade que você deseja. Então seja muito bem-vindo a essa página que une espiritualidade e ciência e que vai te colocar esse ensinamento nas tuas mãos. Vamos co-criar juntos.